Olá! Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Neste último domingo do mês de maio, eu quero conversar com os irmãos sobre santidade de geração em geração. E o texto que eu vou ler está em Juízes, no capítulo 2, dos versos 6 até o verso 13. Eu queria que você acompanhasse-me na leitura deste texto da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, Juízes 2, do 6 ao 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para a sua herança. O povo cultuou o Senhor durante a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos e o sepultaram no território de sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando Baal e Astarote. Meus irmãos, eu creio que nós estamos diante de uma das passagens mais tristes de toda a história registrada na Bíblia. Esse texto, ele narra para nós não apenas a tragédia do povo de Israel num determinado momento, mas narra para nós também a dor que tomou conta do coração de Deus. Durante 40 anos, o povo de Israel fez a histórica peregrinação no deserto, sob a liderança de Moisés. Quando Moisés morreu, Deus levantou Josué para liderar o povo de Israel na emocionante conquista da terra prometida. O maravilhoso livro de Josué, que está aqui antes de Juízes, nos mostra o povo de Israel vitorioso, com as famílias tomando posse da terra prometida. No entanto, 29 anos depois da conquista da terra prometida, Josué morreu com a idade de 110 anos. Isso aqui aconteceu cerca de 10 anos depois de Josué ter dito para o povo: escolham hoje a quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o texto que lemos nos diz a respeito de uma tragédia. Depois da morte de Josué, surgiu uma nova geração que não conhecia mais ao Senhor. Isso foi simplesmente trágico. Quando Josué morreu, morreu também o compromisso das famílias do povo de Deus de viver em santidade e de viver servindo ao Senhor. Acontece que, infelizmente, isso que ocorreu nos dias dos juízes não é um fato único e nem um fato isolado. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus no Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Deus viveu vários momentos de grande êxito espiritual.
fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Mas nós vamos perceber também que houve muitos momentos em que isso foi sucedido por novas gerações que se afastaram de Deus, vivendo em grande declínio espiritual. Quando a gente olha para o Novo Testamento, quando o primeiro século estava no seu finalzinho, o ano 94, 95 aproximadamente, 3 décadas depois de o apóstolo Paulo ter visitado os cristãos em Éfeso, 3 décadas depois de Paulo ter elogiado aqueles cristãos, aqueles crentes, nós vamos perceber lá no Apocalipse, capítulo 2, que houve um grande declínio espiritual na igreja de Éfeso. Surgiu uma nova geração que já não tinha mais o primeiro amor pelo Senhor. Se observarmos também a história mais recente da igreja, nós vamos notar que muitas gerações que viveram extraordinários avivamentos, foram sucedidas por gerações seguintes sem o mínimo de fervor espiritual. Talvez um grande exemplo disso seja o que aconteceu no que nós conhecemos hoje como a Europa. A Europa, como nós sabemos, foi o ventre do movimento protestante. Lá no século XVI, aonde houve um tempo de despertamento, de um retorno para as Escrituras, que trouxe uma grande influência naquela época, a reforma protestante para o mundo todo. Hoje, a Europa é um cemitério espiritual. Muitos templos suntuosos, históricos, de cristãos estão fechados. Alguns dizem que a Europa viveu 3 eras no que diz respeito ao cristianismo. Viveu a era pré-cristã, viveu a era cristã e hoje vive a era pós-cristã. Philip Dix é um professor de história dos Estados Unidos e ele definiu a Europa hoje como a Europa ateia. O que dizer até mesmo de um país como os Estados Unidos, que nasceu num berço cristão batista, hoje é visto como um país pós-cristãos. A pergunta séria que devemos fazer diante deste texto bíblico e destes fatos históricos comprovados é: por que isso aconteceu? E a pergunta mais séria ainda que nós devemos fazer é: será que isso pode acontecer conosco hoje? Eu vejo, meus irmãos, essa passagem bíblica como um alerta muito sério para nós, a geração de crentes de hoje. Nós temos aqui a tragédia de uma geração que não conseguiu levar a geração seguinte a viver uma experiência real de relacionamento pessoal com Deus. E a minha proposta nesta noite é que olhemos para essa história para tentar aprender as lições deste texto que podem nos ajudar a ensinar a nova geração que está vindo atrás de nós, para que eles vivam em santidade e não percam a paixão espiritual pelo Senhor. E quando olhamos para esse texto, a primeira lição que esse texto nos ensina é que eles conquistaram a terra, mas perderam os seus filhos. O versículo 10 de Juízes 2, que lemos, nos informou que depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. A primeira lição que nós aprendemos aqui, que pode nos ajudar, para que a gente não viva essa tragédia, de não conseguir ensinar a próxima geração a ter um correto relacionamento com Deus. A primeira lição tem a ver com o que eles eram e em quem eles se tornaram.
Estamos falando do povo de Israel. Estamos falando do povo de Deus no Antigo Testamento. Pense comigo em quem eles eram até então. Nós estamos no texto num momento de 30 anos, quase depois da conquista da Terra Prometida. Mas quem eles eram até a conquista? No deserto eles eram um povo nômade. Eles não tinham propriedades. Eles dependiam no deserto exclusivamente da bênção do Senhor para viver. No deserto, o maná era a única fonte de alimento. No deserto, a água brotava da rocha pelo toque milagroso da vara de Moisés. No deserto, a nuvem cobria eles de dia para amenizar o calor do sol. No deserto, a coluna de fogo os aquecia de noite para eles não morrerem com o frio que o deserto causava à noite. No deserto, os calçados e as roupas por 40 anos não se desgastaram. No deserto não tinha shopping. No deserto não tinha sapateria. 40 anos, minha irmã, usando o mesmo calçado, novinho, sem se gastar. Essa era a vida no deserto. E por causa desse estilo de vida, Deus era o foco e a única referência. A única herança deles no deserto era o Senhor. A esperança era chegar um dia à Terra Prometida. Mas eles entraram na Terra Prometida. E agora eles tinham terras. Agora eles tinham cidades. Eles tinham instrumentos agrícolas, tecnologias conquistadas dos cananeus. Eles tinham armas que eles tomaram para si. Eles que eram nômades, eles que eram sem terra, eles que eram sem teto. Agora eles viraram os donos da terra. Eles viraram os senhores do seu mundo. E aí a fé, aquela dependência exclusiva da bênção de Deus, se tornou apenas um acessório, não mais o centro. Meus irmãos, a família deixou de ser o que ela era no deserto. No deserto, a família era o referencial da fé. Veja bem, quando eles viveram no deserto, naquela peregrinação de 40 anos, você sabe como que funcionava? Todos os dias pela manhã, o pai era o primeiro a acordar. E o pai saía para fora da porta daquela tenda. Eles tinham suas tendas individuais e havia uma grande tenda, que era a tenda do encontro ou o tabernáculo, aonde eles se agrupavam, se reuniam para juntos ali dentro adorarem a Deus. Mas todas as manhãs, cada um na sua barraca particular, com a sua família, o pai era o primeiro a acordar. E o pai abria a cortina e saía para fora. Cada pai saindo para fora da sua barraca. E era quando Moisés e os demais sacerdotes entravam pela manhã dentro da tenda do encontro, no tabernáculo. A primeira coisa que os sacerdotes iam fazer era conferir se o altar estava aceso, porque havia um fogo que não poderia se apagar, deveria perdurar a noite toda, lá naquele lugar onde se ofereciam os sacrifícios de animais para perdão dos pecados. E os sacerdotes entravam lá e colocavam mais azeite, mais combustível, mais lenha, para que o fogo não se apagasse. E quando eles voltavam dizendo, o fogo está aceso, Moisés saía para fora da tenda do encontro. E quando Moisés saía, cada pai representando a sua família diante da sua tenda familiar, da sua barraca, cada pai caía de joelho. E naquele momento a glória do Senhor tomava a tenda do encontro. Isso acontecia todos os dias. E a família dentro da barraca, ao tomar conhecimento que a glória do Senhor havia se manifestado, agora todos caíam de joelhos também.
A família era esse referencial da fé. Ninguém saía para fazer coisa alguma sem ter a certeza de que a glória do Senhor havia se manifestado na tenda maior do encontro, e isso tinha refletido agora em todas as tendas das famílias do povo de Israel. Isso acontecia todos os dias. A família era essa referência de fé. Agora, depois da conquista, a família ela muda completamente o seu foco. A família ela se torna na base militar de defesa das terras e o centro da economia da nação. As famílias agora começam a viver com um ritmo de vida, com um estilo de vida bem diferente. E aquilo que acontecia no deserto já não é mais a prática deles no dia a dia. Agora as famílias, os pais ensinam para os filhos: filhos, vocês precisam conquistar mais terras, vocês precisam manter as terras que já conquistamos e vocês precisam produzir nessa terra. E os filhos das famílias, eles eram divididos basicamente em dois grupos. Alguns filhos eram ordenados pelos pais para serem guerreiros, para que pudessem guerrear, para conquistar mais terra e para defender as terras conquistadas. Outros filhos eram treinados para a agropecuária, plantio e gado. A primeira geração do povo de Deus que conquistou a terra prometida, aquela que viveu essa experiência de deserto, aquela que tinha a família como referencial da fé, era uma geração profundamente espiritual e compromissada com o Senhor. Mas 3 décadas mais tarde, depois da conquista, a segunda geração, aqueles que já nasceram ali na terra prometida, aqueles que apenas ouviram falar dos feitos de Deus, aqueles que não conseguiram ter uma experiência pessoal com o Senhor, aquela nova geração que estava agora ocupada em conquistar, manter e produzir, essa nova geração se tornou uma geração morna, nominal e sem santidade. Que tragédia, meus irmãos, conquistar a terra, mas perder os filhos. Quando eu olho para o que aconteceu com eles, é impossível não perceber como isso tem conexões com a realidade que podemos estar vivendo hoje. Quando penso em como que o foco da família de hoje também mudou, hoje nós estamos preocupados em proporcionar à nova geração a melhor escola, a melhor faculdade. Verdade ou mentira? Hoje nós estamos preocupados em oferecer a eles a melhor oportunidade para enfrentar o mundo competitivo. Hoje nós estamos capacitando os nossos filhos para eles conquistarem, manterem e produzirem. Hoje nós queremos que os nossos filhos tenham um bom emprego, uma casa própria, uma estabilidade financeira. Eu não estou dizendo que essas coisas não sejam boas e não tenham o seu lugar. Mas, irmãos, a pergunta que eu me faço é: quantas vezes os nossos filhos têm visto o poder de Deus na vida deles? O que nós estamos fazendo para que eles conheçam intimamente ao Senhor? Será que, como os filhos do povo de Israel lá no deserto, será que os nossos filhos têm visto hoje a glória do Senhor descer diante de seus olhos, com os pais ajoelhados diante da glória de Deus todos os dias? O Senhor queria que eles conquistassem a terra, mas que eles nunca perdessem a santidade e a paixão por aquele que faz todas as coisas por nós. Deus queria que a sua presença e o seu poder fosse experimentado nas coisas simples do dia a dia da família. Estando agora na terra prometida, tendo construído suas casas ou tendo conquistado as casas dos cananeus,
tendo adquirido terras, podendo nela plantar e colher, criar gado, ovelhas. O que Deus queria era que o seu povo não perdesse a família como referencial da fé, que as famílias continuassem realizando, quem sabe, o culto doméstico. O que Deus queria era que as famílias valorizassem estar na casa do Senhor. O que Deus queria era que as famílias dispusessem-se para passar o dia do Senhor juntos. Meus irmãos, talvez a gente hoje esteja precisando fazer alguns votos ao Senhor para não perdermos os nossos filhos. Talvez a gente precise hoje fazer votos ao Senhor de voltar a realizar o culto doméstico com os nossos filhos. Fazermos o voto de ler a Bíblia e orar todos os dias com os nossos filhos. Fazermos o voto de abençoar os nossos filhos todos os dias, para que eles não saiam de casa, da tenda, sem a certeza de que a glória do Senhor se manifesta em nosso lar e nos acompanha. O foco da família hoje precisa mudar do conquistar a terra para experimentar o Senhor Criador dos céus e da terra. Caso contrário, a nova geração que está vindo atrás de nós, ela buscará os novos senhores da terra, os Baals e os Astarotes de hoje. O enfraquecimento espiritual da nova geração que está vindo atrás de nós não tem sido por causa da chegada da televisão, da internet ou do WhatsApp. O enfraquecimento espiritual dessa nova geração é resultado do descaso que nós temos feito com o culto doméstico em nosso lar. Nós deixamos de ler a Bíblia e orar com os nossos filhos há muito tempo. Uma outra lição que este texto nos ensina sobre a tragédia dos juízes é que eles construíram uma economia forte, mas negociaram os seus valores. Depois da conquista da terra prometida, os israelitas, eles mudaram o foco, como nós acabamos de ver. Durante a peregrinação pelo deserto, eles ensinavam aos filhos acerca da lei, ensinavam sobre o compromisso e a dependência de Deus, ensinavam sobre os feitos e as promessas do Senhor. Mas agora na terra prometida, o foco da família deixou de ser a fé e se tornou a capacitação dos filhos para cultivarem e manterem a terra. Agora veja bem, quando o nosso foco deixa de ser a fé, quando o nosso foco deixa de ser buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o foco passa a ser a terra, propriedades, bens, dinheiro, status social, a primeira coisa que começamos a flexibilizar são os nossos valores. Deus havia ordenado que eles expulsassem os cananeus da terra quando eles chegassem. Ouça o que Juízes 1 nos diz no verso 28. Mas quando Israel se fortaleceu, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou completamente. E Juízes 2:2. E vós não fareis aliança com os habitantes desta terra, mas não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isto? Ao invés de expulsar os antigos moradores cananeus, essas famílias do povo de Israel, eles fizeram acordos de paz para que os moradores daquele lugar trabalhassem para eles como produtores, meeiros. Irmãos, economicamente falando, isso foi um excelente negócio. Bracinho cruzado, eu deixo vocês ficarem aqui, não expulso vocês, o nosso Deus mandou expulsar, mas vamos negociar. Eu não expulso vocês, vocês ficam aqui e vocês trabalham para a gente. A gente fica à toa,
a gente vai tentar até conquistar mais terra, mas vocês ficam aqui, trabalhando a meia conosco. Quando vocês escolherem, vocês nos dão a metade e ficam com a outra metade. Vocês continuam aí criando o gado de vocês, mas de tempo em tempo a metade vai ser nosso. Negociar valores. O Senhor não tinha ordenado isso. A nova geração, nesse contexto, ela aprendeu que os valores econômicos estavam acima do valor da obediência a Deus. Eles viram seus pais desobedecerem a Deus para obter mais lucro de maneira mais fácil. E eles calcularam que a obediência aos princípios de Deus tinha um preço muito alto. Isso foi um grande engano, porque caro mesmo é o alto preço que se paga pela desobediência. E quando uma geração não paga o preço da obediência, quando essa geração ensina que há alternativas ao que Deus estabeleceu como absoluto, a geração seguinte cresce acreditando que não há valores absolutos e que tudo é relativo. E toda vez que os valores e os princípios de Deus não são relativizados, no decorrer do tempo, as gerações futuras colhem o fruto amargo dessa infidelidade. O valor que eles ensinaram para a nova geração foi que a economia, o ter din-din, vale mais do que ter um relacionamento com Deus em obediência. Se a nossa vida, as decisões, escolhas e atitudes não refletir o valor da nossa fé, buscar primeiro o reino de Deus, então a nossa fé se tornou apenas um ritual religioso e a próxima geração não conhecerá o Senhor. Se a minha fé não determina o valor da maneira como eu me relaciono com as pessoas, como eu trato todas as questões da vida e como eu tomo todas as minhas decisões, então tudo que sobrou dessa fé que eu digo que tenho foi apenas uma máscara religiosa. Meus irmãos, alguns pais dizem às vezes que os filhos aí de juniores, 9, 10, 11, 12 anos, não entendem o que está acontecendo no culto, não entendem uma pregação como essa, por exemplo. Alguns pais às vezes insistem em dizer isso. Será que eles não entendem? Se não entendem, por que não entendem? Será que eles não estão entendendo? Não será porque eles estão vendo pouca conexão entre o que acontece aqui dentro e o que eles estão vendo lá fora, dentro de casa, principalmente no que diz respeito a valores? Será que eles não estão confusos? Não é pela simples razão de nos ver aqui dizendo que buscamos o reino de Deus em primeiro lugar? Oh, que glória, que bênção! Mas quando saímos dali para fora, dentro de nossa casa, não damos evidências disso? Será que não é isso que está deixando eles um tanto confusos a respeito de tudo isso? De que maneira a sua fé tem determinado alguns valores em sua vida, como, por exemplo, valores espirituais, lugar do reino de Deus? Onde está o teu tesouro? De que maneira a sua fé tem determinado valores como os valores morais, honestidade, verdade, integridade? Valores familiares, respeito, honra, sexualidade, fidelidade conjugal? Como que esses valores podem ser gerados em uma nova geração se nós não vivermos esses valores no dia a dia da nossa vida? Quando eu refletia um pouco sobre isso, eu comecei a pensar no seguinte: que pena. Nós moramos, pela graça de Deus, num país extremamente rico em recursos naturais. Isso é um fato. O Brasil é um país riquíssimo em recursos naturais que podem ser explorados. Mas nós nascemos como um país com o DNA de uma cultura de levar vantagens. A famosa lei de Gerson. Isso começou lá atrás, quando os portugueses aqui chegaram, que não vieram para aqui
por acaso, nem com boas intenções. Vieram para aqui para explorar o que tínhamos de melhor, levar vantagens. E em 500 anos de história, nós não conseguimos nos livrar disso. Parece que a coisa só piora. O que está acontecendo hoje, meus irmãos, em nosso país, é simplesmente isso. Para se dar bem, para ganhar mais, para conseguir levar vantagem, vale qualquer coisa. Nós negociamos os valores facilmente. A gente passou a se vender facilmente. Nós colocamos os valores como integridade, honestidade, verdade, num leilão em que quem dá mais, leva. Isso tomou conta de toda a sociedade. Mas sabe aonde que isso começa? Isso começa dentro de casa. Dentro de casa. Irmãos, o que poderá sustentar a próxima geração e preservá-la da corrupção moral total, preservá-la da deterioração das famílias e do afastamento do verdadeiro evangelho de Cristo, são os valores éticos, morais e espirituais que nós deixarmos para eles. Não se preocupe em deixar carros, casas, apartamentos, diplomas, terras ou uma poupança gorda para os seus filhos. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em transmitir a eles os valores e princípios da palavra de Deus. Nós não conhecemos o futuro, nem poderemos controlar os lugares aonde nossos filhos irão e nem as pessoas com quem eles vão se relacionar. Mas nós podemos ensinar princípios, valores que ajudarão os nossos filhos a fazerem boas escolhas. Pai, mãe, você que está aqui, você está ensinando o seu filho, a sua filha a fazer a boa escolha, por exemplo, para um bom casamento? Se você não está ensinando eles a respeito disso, você está simplesmente deixando de ajudá-los a fazerem uma boa escolha para o futuro. Nós precisamos tomar a atitude do salmista, no Salmo 78, do 1 ao 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Nós contaremos à geração vindoura os feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Uma outra lição que o texto nos ensina sobre a tragédia que aconteceu no dia dos juízes, uma geração que não conhecia o Senhor, é que eles foram sendo influenciados ao invés de serem influência. O verso 11 diz assim: então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Adoraram o Senhor, abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando Baal e Astarote. A terceira lição que este texto nos ensina é que não existe neutralidade nesta batalha espiritual que envolve a família. Ou nós conquistamos, ou nós somos conquistados. Ou nós fazemos alguma influência em algum lugar com o estilo de vida e o padrão da nossa família, ou nós somos influenciados em nossa família por alguns costumes e estilos de vida, talvez, ao nosso redor. E o que aconteceu aqui no texto foi isso. O conquistador da terra foi conquistado pelo modo de vida e a fé do povo conquistado. Eles ganharam as batalhas pelas terras, mas eles perderam a batalha espiritual. O texto não diz, preste bem atenção, o texto não diz que eles necessariamente deixaram de acreditar em Deus. Eu penso que eles continuaram acreditando em Deus.
A questão é que Deus agora não estava mais no primeiro lugar na vida deles. E a grande verdade é esta: se Deus não estiver em primeiro lugar, Ele não estará em lugar algum. Há um hino que diz: no trono do viver só existe lugar para um. Se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Quando negociamos os nossos valores, quando nos aderimos àquela ideia e cultura do não tem nada a ver, a gente pode usar essa roupa assim, a gente pode ouvir essas músicas, a gente pode beber uma cervejinha, pode ter sexo fora do casamento, o adultério não é mais crime pela legislação, então não é mais pecado. Quando Deus deixa de estar no primeiro lugar de nossa vida, nós perdemos a capacidade de influenciar o mundo à nossa volta. E por consequência, nós passamos a ser influenciados por este mundo. Às vezes, meus irmãos, nós temos medo de sermos radicais, porque vivemos mais preocupados com o que os outros vão pensar de nós do que com o que o nosso Senhor pensa sobre nós. Este ano, quando nós estudamos um pouco a respeito de santidade, eu quis levar além das abrangências do nosso templo as mensagens que aqui nós pudemos transmitir. E eu percebi que ao encaminhar, por exemplo, para a rádio, para se tornar uma mensagem pública, ao acesso de todos, eu percebi que parte das mensagens, elas estavam sendo censuradas pelo contexto evangélico que hoje estamos vivendo, porque este pastor está sendo um tanto radical. Ou nós assumimos de fato a fé que temos exclusiva no nosso Deus, ou nós desistimos de Deus de uma vez, porque caso contrário, se Deus não for o primeiro, nós estamos perdendo nosso tempo aqui na igreja. Eu penso que o problema da nossa geração não tem sido não acreditar em Deus. O problema diz respeito ao lugar que Deus ocupa em nossa vida. E se Deus não estiver no primeiro lugar, Baal e Astarote serão os nossos deuses. Que deuses são esses? Baal e Astarote. Baal naquele tempo era o deus da prosperidade dos cananeus. Eles acreditavam que Baal era quem mandava a chuva para que a terra pudesse produzir. Baal tem a ver com o materialismo. Quem era Astarote? Astarote era o deus do prazer, o deus que produzia a fertilidade humana, o hedonismo, a busca pelo prazer. Por causa desses deuses, Baal e Astarote, ainda hoje tem florescido em nosso meio, muitas das vezes a mesma realidade do mundo: divórcio, adultério, drogas, violência, corrupção, homossexualismo, adolescentes grávidas. Meus irmãos, os números apontam que o Brasil vive hoje um disparado crescimento quantitativo de evangélicos. Nós chegamos agora à marca de 62 milhões de evangélicos num país de 200 milhões. 1/3. Os cientistas do IBGE apontam que em 15 anos o Brasil terá mais de 50% da população evangélica. No entanto, se este crescimento evangélico não mudar o nosso jeito de ser, não mudar os valores que nós estamos perdendo e precisamos recuperá-los, nós seremos apenas, daqui 15 anos, uma geração de desiludidos com a fé cristã. Porque a questão é simples:
ou nós influenciamos o mundo que está à nossa volta pelo poder da palavra e pelos valores que nós vivemos, ou nós seremos como o povo de Israel, que conquistou a terra, mas foi conquistado pela cultura e fé dos cananeus. Se não mudarmos nossas atitudes e revermos o foco de nossa família, que tem sido como o dos israelitas naquele tempo, conquistar, manter e produzir. Se não mudarmos esse foco, nós deixaremos uma nova geração que está vindo atrás de nós, que pode até ser chamada de evangélica, mas que viverá muito distante do verdadeiro evangelho. Uma nova geração que pode até dizer que acredita em Deus, mas sem uma experiência de fé pessoal e real com o Senhor. Um pregador inglês, Richard Baxter, um homem altamente capacitado por Deus, há quase 4 séculos atrás, ele pregava de todo o seu coração em sua igreja, pedindo a Deus por um avivamento. E durante quase 10 anos, Richard pregava a respeito de avivamento. E ele não via os resultados visíveis de sua pregação, apesar de pregar com tanto fervor. Até que um certo dia ele orou ao Senhor e disse: Senhor, faz algo por esse povo, faz algo por essa igreja, ou então me mata de uma vez. Foi quando Deus falou lá no íntimo do seu coração: Baxter, você está pregando na direção errada. Você está esperando que o avivamento venha da igreja. Mas o avivamento, ele virá das casas. Comece a pregar sobre a vida familiar, ajudando as pessoas a viverem a fé dentro de suas casas. Porque todo avivamento, ele começa dentro de casa e desemboca na casa de Deus. Porque é lá dentro de casa que nós, de fato, somos quem nós somos. Aqui dentro, nós podemos viver uma fé aparente de maneira muito bonita, mas é lá dentro de casa, vivendo com a nossa família, que nós damos provas se nós somos, de fato, quem nós falamos que somos. E foi assim que Richard fez. Começou a pregar sobre família, ajudando as pessoas a serem crentes melhores dentro de casa. E não demorou muito. Um poderoso avivamento incendiou a sua igreja e se espalhou por toda a cidade de Kidderminster, na Inglaterra. Finalmente, como aplicar essa mensagem na forma mais prática possível? Eu quero fazer um apelo desafiando a cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha, cada avô, cada avó, cada tio, cada tia que está aqui nesta noite. E o meu apelo, ele será, primeiramente, este: vamos dedicar mais tempo à nossa família. Podemos dizer isso juntos? Vamos dedicar mais tempo à nossa família. Eu sei, meus irmãos, que a nossa agenda é muito apertada. Eu sei disso. Mas eu também sei que ela é apertada porque a gente quer que ela seja. Nós escolhemos isso. Meus irmãos, vamos trabalhar um pouco menos. Trabalhar mesmo, é isso que eu estou falando. Vamos trabalhar um pouco menos. Quem falou que a gente precisa trabalhar igual um condenado para conquistar um monte de coisas, para daqui a pouco a gente deixar aí, e talvez, se uma nova geração vir atrás de nós, se não tiver os devidos valores, vai botar tudo aquilo que a gente conquistou fora, em termos materiais.
Eu me lembro de ter ouvido um pastor dizer que o nosso problema é que Jesus nos ensinou a pedir o Pai o pão nosso de cada dia, e nós queremos pedir a Deus uma padaria por dia. Vamos parar de querer abraçar o mundo. Nós não estamos neste mundo para conquistar, manter e produzir. Vamos fazer menos curso, para a gente ter mais tempo. Tanto curso secular, quanto curso religioso. Irmãos, nós já sabemos muita coisa de Bíblia. Nosso problema não é falta de conhecimento, é falta de aplicação na nossa vida. David Merkin, no livro O Legado dos Avós, um livro que eu recomendo para você que é avô e que é avó, escreveu: muitos crentes estão buscando alcançar realização pessoal na carreira profissional ou até mesmo nas atividades e programas da igreja, e com isso estão jogando fora a oportunidade mais incrível de realização pessoal, que é exercer o ministério espiritual de cuidar de sua família, seja como pai, mãe, marido ou esposa. Vamos desacelerar para a gente ter um pouco de mais tempo para nossa família. Isso é um apelo que eu faço com a minha alma, parece que derramando lágrimas. Vamos ter mais tempo para os nossos filhos, para a gente ler a Bíblia com eles, para a gente poder brincar com eles, para você poder jogar um futebol com o seu filho, jogar uma dama com o seu filho, montar um quebra-cabeça com ele. Para você, mãe, pegar a sua filha pequena e ensinar ela algumas coisas na cozinha. Chama ela, coloca um banquinho e fala: vem cá, filha, eu vou te ensinar a fazer um bolo. É assim que faz, para haver relacionamento. Tempos atrás alguém me trouxe uma boa ideia. Pastor, vamos fazer um movimento evangelístico na feira todo sábado de manhã, que tal? Já pensou? Dizem que passa 10 mil pessoas naquela feira. Nós vamos ganhar muita gente para Jesus. Eu perguntei simplesmente isso: você está lendo a Bíblia com os seus filhos? E pastor, eu queria, mas também sem tempo. Você brinca com os seus filhos? Você está evangelizando os seus filhos? Volte para casa primeiro e cuide dos seus, porque Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse isso, que aquele que não cuida dos da sua casa é pior do que os incrédulos. Vamos ter mais tempo para o nosso casamento também, meus irmãos. Muitos casais estão perdendo o casamento simplesmente por não dedicarem tempo ao casamento. Eu fui convidado para uma palestra sobre sexualidade e disseram: pastor, mais da metade desses casais, e aqui tem pastores, diácono, presbítero, isso e aquilo, líderes de célula, isso e aquilo, mais da metade não sabe há muito tempo o que é uma noite de amor. Casais que passam 3, 4, 5 meses sem sequer ter intimidade sexual no casamento. Vamos ter mais tempo com a nossa família. Você que é casado, vai namorar um pouco mais com a sua esposa, com seu esposo. Casamento exige tempo, cuidado e atenção. Eu falei sobre isso domingo passado. Casamento exige isso: tempo, cuidado e atenção. E se você não se casou, pensa em se casar, mas acha que vai poder continuar vivendo como solteiro, sem compromisso, então eu digo para você: não case. Arruma um cachorrinho e viva com um cachorrinho. Segundo apelo que eu faço: vamos redescobrir a necessidade da oração em nossa casa. Eu estou bastante convencido de que nós ainda não acreditamos de fato no poder, na importância e na necessidade da oração. Pastor, por que o senhor está convencido disso? De que nós não acreditamos de fato no poder, na importância e na necessidade da oração? É porque nós quase sempre tratamos da oração como sendo o último recurso. Quem nunca disse isso? Não tem mais nada que a gente possa fazer, só nos resta orar.
Sutilmente nós estamos dizendo que a oração é o último dos recursos que temos, quando na verdade deve ser o primeiro. O dia em que nós nos convencermos do valor da oração em nossa vida, a nossa família, a nossa igreja e o mundo será muito diferente. Se tem uma coisa que eu estou absolutamente certo de que fazemos muito pouco por nossa família, é orar. Oramos muito pouco. A Bíblia nos ensina a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E ninguém pode orar com mais paixão pela sua família do que você mesmo. Vamos redescobrir a necessidade da oração em nossa casa. Vamos fazer de nossa casa uma casa de oração. E terceiro apelo, vamos assumir a posição de herói de nossa família. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que por toda a Escritura, em cada família, havia sempre uma pessoa que assumia a posição de herói de sua casa. Isso aconteceu na família de Noé, aconteceu na família de Abraão, na família de José, Josué, Esther, Jó, Noemi, Pedro, Cornélio, o carcereiro de Filipos. É alguém dizer assim: eu vou ser o herói da minha casa. Eu vou ser o herói da minha família. Eu vou lutar pela minha família, para que a minha família viva em santidade e tenha experiências com a glória do Senhor sobre a nossa casa. Assuma hoje se colocar na posição de herói da sua casa. Seja o guerreiro que vai lutar em favor da sua família. Seja um intercessor. Eu quero neste momento convidar todos para uma tomada de atitude. E eu queria pedir, fique de pé, aquele que nesta noite está decidindo ser o herói de sua casa. Eu vou lutar pela minha família, para que a minha família viva em santidade. Se você quer ser o herói da sua casa, para assumir isso, eu vou orar pela minha família, eu vou lutar pela vida dos meus filhos, eu vou dedicar mais tempo à minha família. Se você quer decidir agora ser o herói de sua família, levante-se, fique em pé onde você está. Eu creio que Deus contemplará esse desejo do seu coração, ser o herói. Se ninguém mais na sua casa decidir buscar, ninguém quiser fazer um culto doméstico, mas você vai fazer, porque você quer ser o herói da sua casa, você quer lutar pela sua casa, para que a sua família não perca os valores, para que ela não conquiste a terra e perca os filhos. Meus irmãos, eu estou muito apaixonado pela família que Deus me deu. Eu quero lutar pela minha família, custe o que custar. Apaixone-se pela sua família também. Busque colocar a sua família em santidade no altar do Senhor, diante do Senhor. E a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor há de descer sobre a sua casa, para que os seus filhos, para que o seu casamento seja a bênção, seja a bênção. Faça uma oração neste momento, você, ore ao Senhor agora, você. Diga para o Senhor o quanto você está desejoso de contribuir para que a sua família viva em santidade real. Ore você. E depois disso eu vou orar por você. Ore pela sua família, interceda pelo seu lar. Peça: Senhor, tudo que eu ouvi nesta noite, eu preciso aplicar isso na minha vida. Eu preciso fazer com que isso tenha efeito no meu lar, para que a minha família seja uma família santa. Vamos orar. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, na tenda do encontro, no Teu templo, Senhor. Ah, Pai, como nós Te agradecemos. Te agradecemos porque nós Te servimos e Tu és o Deus da família. A nossa família, ela é prioridade, ó Deus, no Teu reino. A nossa família, ela é prioridade nos Teus propósitos. E depois de tudo que nós ouvimos nesta noite, nós queremos tão somente colocar no Teu altar, ó Deus, a vida de nossas famílias.
E como pastor desta igreja, eu quero colocar, ó Deus, no teu altar a vida de cada família representada aqui na tua casa nesta noite. Cada família que recebeu nesta hora, simbolicamente esse chaveiro, para fazê-los lembrar deste momento, o compromisso de viver em santidade dentro de casa, Senhor. Eu consagro cada casa dos teus filhos no teu altar nesta noite. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa, com a tua glória, encher cada casa dos teus filhos. Ó Deus, que os nossos lares possam experimentar da glória do Senhor. Ó Deus, eu coloco cada casamento, ó Deus, no teu altar. Ó Deus, ajuda os teus filhos a viverem bem no casamento. Ó Deus, que a relação conjugal seja tocada pelo toque da tua graça. Que nenhum casal mais se separe, ó Deus. E no poder de Jesus, no poder do sangue de Jesus, nós também te clamamos, Senhor, até mesmo por aqueles casamentos que se desfizeram. Que o Senhor possa realizar milagres de restauração. Eu creio, ó Deus, pelo poder da tua palavra, que até aquela mãe ou aquele pai que se foi um dia de casa, o Senhor pode trazer de volta, Senhor. E nós colocamos isso, ó Pai, no teu altar, como sendo o nosso desejo, o nosso sonho, ó Deus, para as famílias de nossa igreja. Pai, que o Senhor possa blindar cada casamento, que o Senhor possa protegê-los. Também quero te clamar, ó Pai, pela vida dos pais em relação aos filhos, que tenhamos sabedoria, ó Deus, para a gente criar os nossos filhos, aprendendo e crescendo na tua palavra. Ó Deus, que os filhos não sejam rebeldes, mas sejam obedientes. Ó Deus, nos ajude para que essa nova geração tenha mais intimidade com o Senhor do que nós, não menos. Ó Deus, tenha misericórdia dos nossos filhos, que eles possam, ó Deus, dar prosseguimento à fé que um dia nós recebemos em nosso coração. Pai, tenha misericórdia de cada família que está aqui nesta noite, ó Deus. Com a tua graça, ó Deus, abençoe-nos, abençoe o nosso lar. Nós consagramos cada família que congrega aqui na tua casa, no teu altar nesta noite. Que o Senhor possa assim nos abençoar. É o desejo do nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Nós estamos encerrando este culto. Lembre-se dessa noite e colha milagres de Deus na vida da sua família, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe, uma boa semana. Viva em santidade, a começar dentro da sua casa.